Olá pessoal, eu sou a Ana Carol e para o vídeo de apresentação, para o vídeo de estreia deste canal, eu vou falar um pouquinho de quem eu sou, da minha trajetória e também o que está por trás, qual é a ideia que motivou a criação deste canal e das outras redes sociais para discutir redação do Enem. E depois também eu vou passar algumas dicas gerais sobre esse tema, coisas que eu gostaria de ter ouvido ou que eu ouvi em algum momento da minha trajetória por isso, por esse processo, que é fazer a prova do Enem, enfim. Bom, eu tenho 21 anos, eu moro em Minas Gerais e atualmente eu estou no 7º período do curso de Direito da UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Eu já fiz, ao longo do meu ensino médio, eu fiz a prova do Enem e em 2014, eu já tinha feito, eu estava no 2º ano do ensino médio e inclusive eu tirei 1000 na redação, consegui fechar a prova. Mas como eu ainda não estava no 3º ano, eu fui fazer a prova para valer mesmo no 3º, em 2015. Então, na edição de 2015 era a edição para valer, aquela assim, do realmente objetivando entrar na universidade. Bom, deu certo, consegui entrar no início de 2016 e a minha nota na redação foi muito boa, eu tirei 960 e sem dúvida ela me ajudou muito a conseguir a vaga na universidade e no curso que eu escolhi. Bom, já tem um tempinho que eu fiz a prova e já vai fazer 4 anos. E assim, a gente sabe que algumas coisas mudaram, inclusive já me atualizei sobre isso, o dia das provas mudou, atualmente é feito em 2 domingos, não é mais sábado e domingo, que foi o que eu considero que foi uma mudança muito boa. A redação, a ordem das provas também, agora a redação está junto com as ciências humanas e as linguagens, não mais junto com matemática. O tempo da prova se alterou ligeiramente também. Enfim, mas apesar de tudo isso, o que eu percebo que se mantém é esse frenesi que a redação do Enem causa. Eu passei por isso e eu imagino que você que esteja passando também por esse processo de fazer a prova do Enem deste ano também enfrente isso, seja no ensino médio, seja no cursinho, seja estudando por conta própria. Então, assim, causa muita inquietação, muita insegurança, muito medo, E eu acho que a minha experiência, ela pode servir para ajudar vocês também, para vocês realmente verem, algumas dicas de uma pessoa que já passou por essa experiência e que conseguiu um resultado bacana, Uma pessoa como vocês, que pode ter a mesma faixa etária de vocês, que passou também pelo processo e que deu certo. Então, assim, o meu objetivo mesmo é passar dicas, coisas que eu considero úteis para que vocês saibam e para que vocês possam se preparar melhor para a redação e tirarem uma boa nota e conseguirem alcançar o objetivo de vocês. Bom, dito isso, então, vamos às dicas, as dicas mais gerais que eu proponho para este vídeo. E a primeira delas tem muito a ver com essa questão de medo e de nervosismo, que é calma. Então é ativar o modo keep calm e não surta, não se desespera, porque as coisas vão dar certo. Eu tinha muita inquietação, eu ficava muito nervosa com a questão da redação, porque a gente sabe que tem toda uma pressão em torno disso, Por quê? Em parte porque é a única parte dissertativa da prova que vai cobrar o seu conhecimento de escrita, a sua habilidade de escrita, é uma parte que demanda isso. Em parte pelo valor,
né? Então, só a redação vale 1000 pontos, é muito ponto. E a gente sabe que realmente é importante a gente tirar uma boa nota na redação, porque ela ajuda a levantar a nota geral. E aí, as chances de você conseguir o curso do seu objetivo no lugar que você deseja é maior. Então, assim, a gente entende, né, isso assim, e esse frenesi, essa inquietação, ela realmente acontece. Ainda mais porque também existem algumas particularidades de cada instituição, né? Cada instituição tem sua forma de avaliar o desempenho, de calcular a nota. Então, tem universidade, tem curso, por exemplo, que vai colocar um peso diferenciado para redação, um peso maior, né? Eu já vi peso 3, peso 2. Então, isso também ajuda, né? Não ajuda, na verdade, mas contribui para aumentar essa tensão que a gente tem em relação à prova. Mas um raciocínio que me ajudava muito a mentalizar, assim, na época em que eu estava passando por isso, e que pode te ajudar também, é pensar que impossível não é. Porque se fosse impossível, se fosse esse bicho de 7 cabeças que às vezes a gente pensa que é, ninguém ia conseguir. Então, se existem pessoas que realmente conseguem um bom desempenho na redação, conseguem se destacar, conseguem tirar mais de 800, que já é uma nota ótima, conseguem tirar 1000 também, então quer dizer que impossível não é, né? Por quê? Então, se não é impossível, há chances, né, de eu me preparando, eu fazer uma boa prova e conseguir tirar uma nota legal, conseguir ir bem na prova da redação. E aí você pode falar assim, Ana, mas assim, os dados, né, são muito ruins. Existe muito... Quando a gente confronta os dados todo ano, né, o Enem libera aquelas estatísticas. E aí são muitas pessoas que fazem a prova do Enem, né? O número de inscritos sempre é muito grande, na casa do 1 milhão, né? Então 5 milhões de pessoas, considerando aí que algumas não vão fazer a prova, mas ainda assim é um número muito expressivo de pessoas que fazem a redação. E aí quando sai aquele resultado, né, que o próprio INEP, que é o órgão responsável pela organização da prova, libera todo ano, é aquele resultado assim que desastroso, né? Poucas notas 1000, a faixa de pessoas que tiram entre 800 e 900 é menor, a faixa de pessoas que tiram menos de 700 é muito grande, e aí bate aquele medo de você estar entre essas pessoas. Esses dados existem e eles merecem a nossa atenção no sentido de a gente evitar isso, né? A gente evitar que a gente entre para essa expressividade maior dos números, né? Abaixo de 700, por exemplo. Mas a gente pode encarar isso como com calma, né? Como uma oportunidade de a gente refletir e a gente efetivamente buscar formas de nos prepararmos e assim a gente conseguir um bom desempenho. Então, assim, com desespero a gente não consegue alinhar as nossas questões. Então, por isso que essa questão da calma ela é essencial, de não encarar a prova da redação como um bicho de 7 cabeças, como algo impossível, né? E que algumas pessoas apenas detêm essa capacidade de fazer uma boa prova. Então, assim, é o primeiro passo, né? Que tem a ver também com uma confiança no que a gente tem a dizer, a oferecer, enfim, certo? Bom, a segunda dica, ela tem a ver com manter-se informado, né? É uma dica também mais geral, mas é importante, né, que a gente esteja conectado com a realidade em que a gente vive. Então, as notícias mais quentes, digamos assim, né, aquelas notícias mais atuais, é importante que a gente tenha uma leitura, né, de atualidades, que a gente realmente tenha um contato com esse conhecimento, né, com essa informação de mundo, para a gente construir uma bagagem de conhecimento. Porque a prova do Enem, de um modo geral, e a redação não é diferente, os temas mostram isso, inclusive, ao longo dos anos, que existe um padrão de cobrar temas conectados com a realidade e conectados com uma discussão contemporânea. Então, assim, o Enem, de um modo geral, na redação, ele não costuma cobrar coisas específicas de tempos remotos, por exemplo.
Ele quer ver se você tem capacidade de articular em um texto escrito informações, né, e conhecimentos acerca da realidade, que estão conectados com a atualidade. Então, essa questão de se manter informado sobre o que acontece no mundo é importante, é válido, né? E se a gente pega as redações anteriores, os temas anteriores, eles estão conectados com alguma discussão, né? E aí você se manter informado sobre o que acontece, sobre políticas públicas, cidadania, acessibilidade, é algo muito legal, porque vai ajudar a você ter uma percepção de mundo, né? E adquirir então essa leitura, para que você, caindo a algum tema, você tenha a mínima desenvoltura para falar sobre ele, né? Para dissertar sobre ele. Bom, aí você fala assim, mas como que eu vou alcançar isso, né? Bom, a internet é um espaço muito amplo, então ela oferece muito conteúdo de qualidade também, existe todo tipo de conteúdo. Existe muito conteúdo de qualidade, de confiança e inclusive conteúdo gratuito também que vai te manter conectado com isso. Então assim, a internet não é a única possibilidade, existe jornal impresso, existe jornal televisivo, né? Mas manter-se conectado com uma diversidade de meios comunicativos, de veículos jornalísticos, é uma boa forma de você cumprir, digamos assim, essa segunda dica, né? Você fala assim, mas eu tenho que ler quantos, assim? Não, a quantidade, tudo isso é variável, né? Vai depender da sua disponibilidade, do tempo que você reserva e também da qualidade da informação que você acessa. Mas uma dica que eu dou para se manter bem informado, que me ajudou muito quando eu estava passando por isso, né, que demandava isso ainda mais intensamente, é você conseguir procurar várias fontes sobre o mesmo assunto. Então, não ficar preso a apenas um tipo, né, de informação, a apenas um veículo jornalístico, porque a gente sabe que existe uma diferença, né, muito grande, às vezes, de um mesmo fato, né? Por quê? Porque embora exista a carga de objetividade que um jornalista, que um profissional tem, mas a gente percebe isso muito claramente também no nosso dia a dia, que o mesmo fato pode ser contado de várias maneiras. Então, cada pessoa, cada profissional, cada veículo jornalístico naturalmente vai imprimir a sua ênfase e a sua perspectiva também sobre aquele fato, por mais que ele esteja atrelado a um profissionalismo de objetividade. Então, você ter um contato com várias fontes diferentes vai te dar uma noção melhor, uma compreensão melhor dos acontecimentos, e isso é muito bacana. E a outra dica é não consumir essas informações passivamente. Então, assim, não adianta simplesmente você ler um jornal, você assistir a um jornal televisivo, você ler uma matéria na internet, né? Que seja uma matéria eminentemente informativa. É importante que você seja capaz de dialogar, de refletir criticamente sobre aquilo, porque o grande lance, né, e a grande utilidade dessa dica de você se manter informado é você conseguir concatenar com o seu conhecimento, com a sua bagagem, com a sua vivência, com a sua realidade, aquilo que você vê, né? Porque vai construir essas conexões com o mundo, com os acontecimentos à sua volta, e isso sem dúvida vai te ajudar a construir uma boa linha argumentativa, independentemente do tema que venha a cair, né, na prova da redação. A terceira dica é uma dica muito clichê, mas que precisa ser dita, porque o óbvio também precisa ser dito, né? Como diz o Brecht, um escritor alemão. Bom, a terceira dica é ler. A leitura. A gente vive escutando isso, a gente sempre escuta que um bom escritor é, antes de tudo, um bom leitor, né? Que é preciso ler para escrever.
E é verdade. Então é um baita clichê, é algo que já está batido há muito tempo, mas que é realidade, então merece ser dito. Por quê? Né? Várias questões. A leitura, e aí ela tem a ver com a segunda dica também, mas aqui a gente pode entender como uma leitura mais qualificada no sentido de uma literatura, né? Você lê um livro mais específico, eventualmente um livro teórico pelo qual você se interesse. Então tem a ver com a dica anterior, mas ao mesmo tempo eu me refiro principalmente a você ler livros, né? Ler literatura também. Vale qualquer coisa? Em certa medida, sim, né? Por quê? Porque todo conhecimento, todo livro que vai te agregar algum conhecimento, ele é válido. E a leitura, a boa leitura, é aquela que vai te acrescentar informações, né? Que vai também te proporcionar um bom contato com uma boa escrita da língua. Então, para que você possa se familiarizar com uma boa escrita, uma boa redação, né? Então, assim, vale qualquer coisa? Em certa medida, sim, né? Desde aquele material que você tem do cursinho, da escola, ou material que você conseguiu por conta própria e que pode também ser usado, e é muito legal, inclusive, a ideia de usar os conhecimentos que você adquire na sala de aula, que tem a ver com a dica anterior também, na sala de aula, ou enfim, você estudando, né, outras matérias também para o Enem. Então, biologia, história, geografia, você pode usar esse conhecimento também a construção da bagagem de mundo da dica anterior, né? Então, você pode usar essas informações também para se atualizar e você pode usá-lo no seu texto, se for pertinente naquele caso, né, naquele tema. E essa terceira dica, que é a dica da leitura, ela também tem a ver com isso, porque ela também vai. Você pode utilizar os livros que você lê, por exemplo, os artigos que você lê na internet, como uma forma de amparar o seu texto, né? Além do fato de te ajudar, como eu já disse, a se familiarizar com a linguagem, uma boa escrita, as boas regras gramaticais, que também é algo que vai ser avaliado no seu texto. Então, quando a gente fala que um bom escritor é, antes de tudo, um bom leitor, é justamente por causa disso. E os escritores falam isso também, porque realmente faz sentido. Então, assim, vale qualquer coisa? Vale. Não precisa ser uma atividade entediante, né? Porque às vezes a gente não se identifica com a leitura porque a gente acha que é uma coisa muito distante, às vezes a gente não gosta de literatura porque a gente acha que isso se resume somente aos clássicos, que às vezes a gente é obrigado a ler na escola, no cursinho, para os vestibulares, mas não precisa ser uma leitura entediante. Lógico, importante você ler os clássicos? Sim, é legal você ter uma vivência em torno dos clássicos, por exemplo. Mas você pode intercalar com uma literatura mais contemporânea, em prosa, em poesia, num gênero literário com o qual você mais se identifica, por exemplo. Eu gosto muito de ficção científica, de distopia, de fantasia, desde que seja um texto bem escrito, um livro bem escrito, ele também vai te ajudar a se familiarizar com as boas estruturas gramaticais, com as regras, né? Então, assim, vale ter esse contato. Uma leitura mais qualificada, né, uma leitura mais específica, pode te agregar, em termos práticos ali, né, um conhecimento mais específico que você pode aplicar, na redação. Mas, de um modo geral, você ter um contato familiar com livros e com leitura, né? Livro, eu dou exemplo do livro, mas assim, com leitura de um modo geral, vai te ajudar também a se familiarizar com a escrita, e aí esse processo tende a fluir muito mais naturalmente. Assim, eu sou um pouco suspeita para falar porque eu gosto muito de ler.
Então, por isso que eu falo que não precisa ser uma atividade entediante, uma coisa obrigatória, sabe? Aquela coisa assim, bem positiva. Não precisa ser assim, dá pra ser uma coisa mais natural e inclusive divertida, né? Uma das possibilidades aí pra vocês. A quarta dica, ela se relaciona com conhecer os critérios de avaliação da prova, mais especificamente da redação. Então, aqui, eu vou fazer a analogia de um jogo. Quando você vai jogar um jogo de estratégia, por exemplo, antes você tende a conhecer primeiro o quê? As regras desse jogo. E por que é importante você conhecer as regras do jogo? Para que você possa se familiarizar, compreender melhor como ele funciona e assim aumentar as suas chances de ganhar, se for o caso, enfim, de jogar bacana. Se você não conhece as regras do jogo, a tendência é que você fique muito perdido e aí torne o processo do jogo menos divertido e menos produtivo também. Então imagina que o jogo seja a redação e as regras do jogo são as competências da redação do Enem. A gente vai falar no próximo vídeo sobre os detalhes dessa competência, né? São 5 competências, mas a gente vai falar de maneira mais pormenorizada sobre cada uma delas. Mas assim, conhecer as regras do jogo, com o que você está lidando, o que vai ser cobrado na redação, quais são os critérios de correção que aquela pessoa que vai pegar a sua prova para corrigir, ela vai ter como parâmetro. Isso é importante para que você possa, então, em cima disso, se preparar melhor. Né? Sabendo como funciona, entendendo esse processo, você vai conseguir focar naquilo que é necessário para que você tenha atenção. Vai ser mais fácil também de você identificar quais são as suas maiores dificuldades em relação a essas 5 competências. Eu tenho um pouco de dificuldade em gramática, então vou focar aqui na gramática. Eu tenho um pouco de dificuldade em soluções. Então assim, conhecer o que é cobrado, o que vai ser analisado, o que vai ser avaliado, ajuda também a gente a se preparar, né, e a identificar aquilo que a gente já é bom, aquilo que a gente precisa focar mais, porque a gente tem um pouquinho de dificuldade, enfim, a identificar essas questões e a se preparar melhor. E por fim, né, a última dica desse vídeo se relaciona a você estar ciente ao tempo total da prova e ao tempo que você vai reservar para fazer a redação exatamente. Então, assim, como eu falei no início do vídeo, mudou um pouco da minha época para esse momento atual, né? Eu me sinto um pouco assim, velha, né? Falando da minha época. Mas é porque quando eu fiz a prova, eram 2 dias, né? Era um fim de semana apenas, então era sábado e domingo. O primeiro dia tinha 4h30 e era ciências da natureza e ciências humanas. E o segundo dia era português, redação e matemática. E aí, que era no domingo, né? E o segundo dia eram 5h30, que era justamente essa diferença da redação. Agora tá um pouco diferente, na minha opinião, ficou melhor. Então tá mais favorável para você que vai fazer a prova deste ano, das próximas edições, porque a tendência é isso se manter. Então assim, agora as provas são feitas em 2 domingos, então você tem um lapso aí de 1 semana para descansar, porque 90 questões e a redação realmente é uma maratona. No final das contas, você faz 180 questões e uma redação, então é bem puxado, né? Exige muito da gente. Então, assim, na minha opinião, foi muito positiva a mudança para a prova acontecer em 2 domingos, porque te dá um tempo para você respirar, para você renovar as energias e fazer boas provas nos 2 dias. Agora, a prova da redação, ela ocorre primeiro, então este ano, né, a prova vai ocorrer dia 3 de novembro e dia 10, né, 2 domingos, e a redação ela está situada com português e ciências humanas no primeiro dia e
ela, só olhar aqui o tempo total, são 6 horas. Então, assim, é importante você estar ciente desse tempo. Aumentou o tempo também, aumentou em meia hora em relação ao que era. O que também é muito bom, porque ficava muito corrido, muito mais corrido pra gente fazer. E juntava, né, que havia ainda 45 questões de matemática para fazer, 45 de linguagens junto com a redação em 5 horas e meia, no segundo dia, seguido, era bastante puxado. Por que eu tô falando da minha experiência? Para vocês verem como tá favorável para vocês. Então, vocês podem trabalhar isso a favor de vocês, né? Aproveitar essas circunstâncias positivas a favor de vocês. Então, assim, organizar o tempo em torno disso. Então, vocês têm 6 horas no primeiro dia, né? Dia 3, para fazer as 90 questões, né? De ciências humanas e linguagens, que inclui a língua estrangeira, para passar limpo as respostas das 90 questões para o gabarito, fazer o rascunho da redação, façam o rascunho, por favor, não façam direto, e depois passar limpo a redação. Então, vocês têm esse tempo de 6 horas, trabalhem com o tempo todo, né? Trabalhem com o tempo todo. Se vocês gastarem menos, show de bola, perfeito. Mas, assim, trabalhem com a totalidade do tempo, né? Como se vocês fossem gastar as 6 horas para fazer. Por quê? Porque se vocês terminarem antes, é lucro. Mas trabalhe com o tempo total. Pelo menos é uma dica que eu dou e que costuma funcionar, né? Na minha época funcionava. Por quê? Porque eu trabalhava com a margem de tempo total. Então eu me organizava para usar o tempo todo. Caso eu não usasse, beleza, não ia faltar. Melhor sobrar do que faltar, né? Então, vocês têm essas 6 horas para se organizar. E aí, sabendo disso, vocês vão montar uma estratégia. E essas estratégias, elas são muito subjetivas, elas são muito pessoais. Mais adiante, em outros conteúdos, em outros vídeos, eu posso dar dicas mais específicas, né? Sugestões, né, de possibilidades para esse gerenciamento de tempo. Aquilo que funcionou para mim, para minha experiência, pode ser que ajude vocês também, mas assim, essa organização de tempo, quanto tempo você vai gastar para cada coisa que você precisa fazer nessas 6 horas, é muito pessoal, né? Porque tem gente que gosta acaba gastando mais tempo, né? Tem gente que gasta menos, então assim, você tem que trabalhar com uma margem razoável, né? Uma margem de tempo que seja compatível com o que você tem, e que também seja confortável o suficiente para você não fazer a redação correndo em 10 minutos, né? Não pode usar relógio, mas tem os marcadores de tempo lá, né? Os fiscais de prova, eles sempre marcam tempo, então você consegue ter uma dimensão, pelo menos de meia em meia hora, do tempo que se passou, então se organize nisso também, né? Por quê? Porque isso é importante. A partir disso, você consegue montar uma estratégia para se organizar e não desesperar lá na hora. Falar, ai meu Deus, não vai dar tempo de fazer tudo. Você consegue estruturar. É uma prova cansativa, né? O Enem é uma prova de fôlego, porque são muitas questões, são questões de ler, de interpretar. Como a redação agora ela passou para o primeiro dia com ciências humanas e linguagens, então é muito texto. Você tem que escrever texto, ler texto, interpretar texto, responder assinalando o texto. Então, assim, é uma prova cansativa. Mas você pode utilizar estratégias para tentar lidar com isso e driblar essas dificuldades que são inerentes à prova e conseguir fazer uma boa redação, né, que é o nosso tema aqui, certo? Então, assim, gente, foram 5 dicas mais gerais. A gente vai apresentar conteúdos mais específicos. Muitos assuntos podem ser discutidos dentro disso tudo que a gente falou e tantos outros que não foram abordados aqui. Este foi o primeiro vídeo. Eu vou ficando por aqui. E, aliás, né, não se esqueça de acompanhar a gente também
nas outras redes sociais, como Instagram e Facebook, por exemplo, que por lá também a gente produz conteúdo. E também de se inscrever aqui no canal do YouTube, né? E é isso. Abraço em vocês, até mais. E a gente vai apresentando aí dicas para vocês arrasarem na redação do Enem. E aí vai dando certo, certo? Abraço!